Epístola de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 3 ao 5. Oh, aleluia. Epístola de 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 3 ao 5. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Espírito Santo de Deus, Deus querido, Tu estás aqui, ó Deus Espírito Santo. maravilhoso, Ó Pai eterno, Deus glorioso. venha falar conosco, Senhor, Em por nome intermédio, do Senhor, Jesus, da Tua santa Deus. palavra, por intermédio, Fala, Senhor, Senhor, da Tua sã doutrina, ó Pai. Oh, Ó Deus, Espírito Santo de Deus, penetra, Deus Espírito Santo. glorioso, Ó Espírito Santo, no âmago do nosso Deus ser, misericordioso, nos leva, Espírito Santo, a compreender, a entender a Tua palavra, Espírito Santo, nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, o nosso discernimento, para compreender, Senhor, aquilo que o Espírito Santo nos revelará nesta noite, ó Pai. Em no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, eu quero lhe pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Pode se assentar. É Timóteo 1, 6. É, Eu não faço nada, 6. 1 Timóteo, capítulo 6, Ah, tá. versículo 3 ao 5. 6. Amém? Glória Pode se assentar, amém, irmãos? a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós iremos falar, irmãos, nesta noite e abordar o tema sobre os falsos mestres. Amém? Guarde bem esse tema no seu coração. Amém? Glória seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vivemos, irmão, em um dia em que tem acontecido apostasias e que dentro do nosso meio tem se levantado já muitos falsos mestres, falsos profetas e falsos doutores. Ao nós lermos a epístola de 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3 ao 5, nós vemos Paulo exortando a Timóteo acerca de alguns falsos mestres que estavam querendo se introduzir dentro da igreja. Paulo identifica 3 características dos falsos mestres. A primeira delas, os falsos mestres ensinam outra doutrina, uma doutrina diferente, ou qualquer ensino que contradiz a revelação de Deus na Escritura deve ser rejeitado, ainda que seja por um anjo do céu. Gálatas capítulo 1, no versículo 8, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja
anátema. A palavra anátema no grego significa anatema, significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. O apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original de Cristo. Maldito e anátema são todos aqueles que pregam um evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava, de acordo com a revelação que Cristo lhe dará. O evangelho de Paulo não era segundo os homens, e nem recebido, nem aprendido de homem algum. Nós vemos Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim não foi anunciado, que o evangelho por mim foi anunciado não segundo aos homens. Então Paulo ele está dizendo que o evangelho ao qual ele tem aprendido e ao qual ele tinha recebido não era segundo os homens, mas sim segundo a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas almas. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 12: porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrarem a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Os falsos mestres estavam ensinando uma doutrina diferente da doutrina apostólica. Ao que parece, eles estavam ensinando outro evangelho, e não o evangelho do Deus bendito. O evangelho que os falsos mestres estavam pregando, estavam mutilados de suas verdades. 7 anos antes de Paulo escrever a epístola, advertirá aos presbíteros de Éfeso de que os falsos mestres procurariam distorcer a verdadeira mensagem de Cristo. Paulo escrevendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, ou por amor ao dinheiro, ou poder, ou a popularidade, impostores na igreja perverterão o evangelho original segundo o Novo Testamento, repudiando ou rejeitando alguma das suas verdades fundamentais, acrescentando-lhe ideias humanistas, filosofias, sabedoria e psicologia, misturando suas doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da nova era, Deus tremendo, Deus poderoso. ou do ocultismo e espiritismo, e tolerando modos de vidas imorais contrários aos retos padrões de Deus, que tais loucos realmente entraram no meio do rebanho e perverteram a doutrina e prática apostólica em Éfeso. Fica evidente assim que muitos lobos têm entrado na igreja moderna, aos quais tem levado muitos ao engano e ao paganismo.
isso já estava acontecendo, Paulo exorta a Timóteo e a igreja de hoje a confrontá-los com coragem. Esse jovem pastor não devia transigir com esses falsos ensinos que corrompiam tanto a lei quanto o evangelho. Aleluia, Deus. Ele devia travar contra ele o bom combate. 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Paulo pediu a Timóteo que lutasse a batalha contra os inimigos de Cristo e do Evangelho. Como pastor e dirigente da igreja, Timóteo deveria permanecer leal à verdadeira fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam penetrando insidiosamente como fogo na igreja. Então, uma das características dos falsos profetas ou dos falsos mestres é que eles ensinam outra doutrina que não é conforme o evangelho da graça, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles pregam o outro evangelho, como Paulo declarará em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8. Segundo, os falsos mestres não concordam com as sãs palavras, não estão de acordo com o ensino correto e saudável, especificamente o ensino que está contido na Escritura. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumo fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro se refere às epístolas de Paulo como do mesmo nível que as demais escrituras, isto é, o Antigo Testamento. Quando falamos hoje em Escritura, referimos-nos ao conteúdo do Antigo e do Novo Testamento, a mensagem original de Deus para a humanidade e ao testemunho do seu empenho em salvar o pecador de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6 e no verso 3, Deus, aleluia. se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, qualquer mensagem que não provém do Senhor Jesus Cristo e que não contém em si um veemente apelo à piedade e à santidade, é um evangelho diferente que é apresentado no Novo Testamento. Ainda que esta mensagem faça chover milagre todos os dias, se não estiver enquadrado nas Escrituras, deve ser rejeitado por mim, deve ser rejeitado por você. Aleluia. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 ao 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Devemos observar, irmãos, três coisas aqui
em que Paulo está falando a Timóteo referente a este versículo, a este capítulo de 2 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 3 ao 4. Não suportarão, primeiro, não suportarão a sã doutrina. Aleluia. Significa que muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas, mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas, ordenando que o crente se separe da injustiça. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então Paulo está dizendo a Timóteo: afasta-te, Timóteo, daqueles que têm a aparência de piedade, que demonstram uma aparência de piedade. Paulo diz a Timóteo: destes afasta-te, Timóteo. Aleluia, Deus. E nós também, irmãos, devemos afastar daqueles que têm a aparência de piedade, que demonstram uma santidade ou uma piedade aparentemente, mas que negam a eficácia dela. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Segundo, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, eles desviarão os ouvidos da verdade. Isso significa que a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus, mas não será aceita por muitas igrejas. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresente um evangelho menos exigente. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. Aleluia, Deus. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Uma das coisas que identifica os falsos mestres na igreja moderna hoje é a sua oposição às verdades básicas do Evangelho, ou sua indiferença para com elas. Aleluia. Muitas igrejas e líderes já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, pecado, perdição, necessidade de santidade e de separação do mundo. Aleluia, Deus. Deus Santo, Deus poderoso. Terceira coisa que nós devemos observar, o que Paulo está dizendo a Timóteo: amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Isso significa que esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, que conservam o modelo das sãs palavras, ou seja, a revelação original e fundamental de Cristo e dos apóstolos. As doutrinas bíblicas ensinadas a Timóteo por Paulo, ainda que esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, os ministros e pregadores do verdadeiro Evangelho devem conservar essas verdades
com fé em Jesus Cristo e amor a Ele, nunca apartar-se delas e não comprometê-las, mesmo de sua fidelidade para com elas, importar-se sofrimento e rejeição e humilhação e zombaria. Os pregadores e pastores que estão sendo fiéis à palavra de Deus devem defendê-lo contra ataques de Satanás e ajudar a igreja a não ceder à tentação de afastar-se da verdade. Esse dever é essencial para garantir a salvação a si mesmo e aos que estão sob os seus cuidados. Oh, aleluia, Deus. 1 Timóteo, Oh, Jesus. capítulo 4, versículo 16. Tendo cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Alguns deveres pastorais de Timóteo era viver uma vida santa, permanecer receptivo à operação e dons do Espírito Santo, ensinar a sã doutrina, guardar a fé e vigiar sua própria vida espiritual. Estas coisas eram essenciais à própria salvação presente e futura de Timóteo e para aqueles a quem ele pastoreava. Os desviados da verdade buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos, acolherão pregadores com dons de oratória, com a habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que não lhes assegure o que é possível ser crente e continuar vivendo na carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a inclinação da carne é a morte e a amizade e a inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles, meu irmão, que estão inclinados para as coisas da carne. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a inclinação da carne é morte e é inimizade contra Deus. Portanto, aqueles que estão andando segundo a sua carne, segundo os desejos da sua carne, segundo os desejos dos seus pensamentos, não podem agradar a Deus. Aleluia. O que é viver segundo a carne? Carne aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana pecaminosa, ter prazer e ocupar-se com eles. Trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, de crises e de raiva, etc., mas também de obscenidade, de ser viciado em pornografia, em drogas, do prazer mental e emocional, em cenas de sexo, em peças teatrais, livros, vídeos, cinema e assim por diante. É impossível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos e pelo contrário passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus e a morte espiritual e eterna o aguarda. Aquele cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus pode esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Oh, maravilha, Deus. Oh, Senhor é Deus. Então, meu irmão, nós devemos entender algo aqui. Oh, grande Deus.
Paulo está exortando a Timóteo. Aleluia. Paulo dizendo a Timóteo, Glória a Jesus. e nesse segundo tópico, ele diz que essas pessoas, que esses falsos mestres, que esses falsos profetas, não suportarão a sã doutrina do Evangelho. Desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Aleluia. Deus poderoso. Esses ministros e pregadores, e até mesmo aqueles que ouvem o Evangelho, não desejarão sermões que apresente santidade, que confronte o seu pecado, Glória a Deus. que fala acerca da perdição, da condenação eterna, exigindo que o crente se separe da injustiça e venha praticar a santidade e andar em piedade. Deus glorioso. Aleluia. Terceiro, os falsos mestres rejeitam o ensino segundo a piedade, o ensino que não se baseia nas Escrituras, sempre resultará em uma vida sem santidade. Em vez de piedade, o pecado é a marca distintiva dos falsos mestres. Na Epístola de Judas, Aleluia. no versículo 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Aleluia. O que Judas está dizendo é que esses mestres são sonhadores, alucinados, que refere-se a um estado confuso da alma, ou a uma imaginação anormal, que produz alucinações e imaginação, transtorno sexual. A mente desses homens estava insensível para a verdade da palavra de Deus, de modo que ao serem seduzidos e iludidos, eles tinham fantasias perversas, estando cegos e surdos para a realidade e a verdade. Epístola de 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temos de difamar autoridades superiores, como os ímpios da época de Noé e de Ló. Os falsos mestres da nossa geração são escravos dos desejos corruptos da carne, o que significa menosprezar qualquer governo. Governo também é traduzido por autoridade, que vem da mesma palavra grega que significa Senhor. Os falsos mestres identificavam-se exteriormente com Cristo, mas não viviam sob o seu senhorio. As duas principais características dos falsos mestres são enfatizadas neste versículo. A primeira delas, atrevidos e arrogantes. Os falsos mestres eram atrevidos e arrogantes. Atrevidos é ser descarado, audacioso, Aleluia. e desafiante. Segundo delas, os falsos mestres, arrogante é ser obstinado, determinado a seguir os seus próprios caminhos. Então nós devemos aqui aprender, irmãos, e compreender que nos nossos últimos dias surgirão falsos doutores,
falsos mestres que penetrarão no meio do rebanho e perverterão o Evangelho de Cristo. Jesus nos advertiu no seu Evangelho 14 vezes acerca dos falsos mestres e dos falsos profetas que aparecerão no nosso meio, nos nossos dias atuais. Quando Jesus estava no monte, sentado sobre uma pedra, os seus discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: Senhor, que sinal haverá da consumação do século, dos últimos dias? Jesus falou: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas. Foi uma das primeiras coisas que Jesus advertiu aos seus discípulos, Aleluia! aqueles que seguiam a Ele, em nome do Senhor Jesus.